Estamos aqui para mais um Crônicas da Máfia e hoje a máfia é um pouco diferente. Vamos falar de uma máfia religiosa com o que aconteceu em Jonestown, o maior suicídio coletivo da história provocado por Jim Jones. Eu sou o Bruno, lá do Leitor Noturno, e comigo está ele, o grande Daniel Scola. Bom dia, Daniel. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, tá? Vamos lá, vamos. Jim Jones foi um cara louco, né, que criou uma seita religiosa chamada Templo Popular, e isso ocasionou muitas coisas, né? Ele tinha vários seguidores e a ponto de precisar sair dos Estados Unidos porque estava sendo investigado pelo já existente FBI, que falamos no episódio anterior aqui, né, da criação do FBI. E ele resolveu se radicar na Guiana, lá numa Entendo. cidade que ele autodenominou como Jonestown, né? Que seria a cidade do Jones ali, né? Do Jim Jones. E no dia 18 de novembro de 1978, ele vendo o avançar do Estado americano, né? Os Estados Unidos tinham chegado com uma comitiva de 18 pessoas que envolviam pessoas do FBI e alguns familiares de seguidores do Jim Jones que estavam lá, teoricamente, presos na Guiana, para tentar recuperar essas pessoas e prender o Jim Jones. E aí ele convenceu 918 pessoas a se matarem para encontrar o céu ao lado dele, assim finalizando aí esse maior suicídio coletivo da história. Como que a religião consegue entrar na cabeça das pessoas dessa forma, fazer a ponto de fazer todo mundo largar as famílias, largar filhos e ir atrás de um cara que se diz Deus? Boa pergunta. Mas largar o país e ir para um lugar desconhecido, completamente desconhecido. E no meio do mato, no meio do mato. E essa seita de popular só tem nome, né? É, né? É algo bem além disso, né? Eu vejo muito como uma. Isso se passa em vários quesitos que a gente pode pegar da nossa vida, assim, parte criminal, né? Seja o poder de uma facção criminosa, ou seja o poder de um louco Mas como o Jim ali, Jones, ali, né? Bruno, ali atinge outro patamar, né? Ele leva à morte de centenas de pessoas. Nem todas essas 918 pessoas foi suicídio, né? Nem todas praticaram suicídio. Tiveram Sim. algumas pessoas que foram contra o suicídio. Eles deram sabendo que os Estados Unidos estava mandando um avião dos Estados Unidos para a Guiana para fazer essa intervenção. Eles preparam um poncho com um veneno, né? Se eu não me engano, era arsênico. E Uhum. todas essas pessoas tomam, e aí essa história vira mais cabrosa ainda, porque tem pais que fazem os filhos tomarem, porque tem crianças que foram levadas para lá também, tem crianças que nasceram lá, tem crianças que eram filho do Jim Jones, porque ele abusava das mulheres ali também. E, cara, até as crianças tomam esse líquido, os pais dão para as crianças. Até os filhos dele. Exatamente, exatamente. E algumas pessoas foram contra tomar esse líquido e durante a noite, ou ali já com algumas pessoas morrendo, elas são assassinadas a facadas, né? E o Jim Jones Isso. se dá um tiro na cabeça antes do FBI chegar lá para fazer a prisão dele. E é, é, a história é escabrosa, né? E chegamos nesse ponto, né? No ápice dessa história, que ocorreu nos anos 70, e é uma. Eu vejo muito como uma. Essas pessoas, elas se proliferam de uma forma a tentar ocupar um lugar onde o Estado não está, dentro da minha visão, né? Então, Exatamente isso.
uma coisa que a gente tem em todo tipo de seita criminosa, né? Seja do Jim Jones, seja do Charles Manson, seja uma facção criminosa que não é bem uma seita, mas atua muitas vezes como seita dentro das comunidades onde ela tem o poder de polícia, o poder de Estado, que ela vê assim, pô, o Estado tem esse problema aqui que tu não gosta, e se tu compactuar com a minha ideia, eu vou te levar para um lugar livre disso, né? Sempre em busca da liberdade, sempre em busca de uma situação melhor de vida. Ele se dizia uma seita anarco-socialista, né? Que ia dividir tudo com todos, não ia faltar comida para ninguém. Então eu vejo muito como uma falha do Estado. Eu acho que o Estado. Claro que o principal culpado é o Jim Jones, mas o principal culpado por existir um Jim Jones é o Estado que não olhou para essas pessoas, né? E ele devia estar preso antes de criar a seita. Mas aí é o seguinte, ó, esse livro aqui, ó, Estamos falando, conta, tem o livro escrito pelo Jeff Ginn, que é Jim Jones, O esse, Massacre em Jonestown, lançado pela Dark Side esse Books aqui no aqui. Brasil. Depois vamos falar mais alguns detalhes sobre eles. O livro é maravilhoso. Olha só, o Jim Jones entrava na igreja antes do culto e circulava entre as pessoas para saber o que elas estavam falando. Daí ele captava aquilo, anotava e subia ao palco para fazer o culto e sabia todas as histórias, ou muitas das histórias. É assim que ele cativava as pessoas. Como alguém cai no conto do Liederman, no conto do vigário. É, Que é essa sedução? Olha, Bruno, a gente não aprende com a história, né? Porque isso aqui é a famosa fake news, ou viver numa bolha, como as pessoas vivem hoje nas redes sociais. Elas estão entre amigos, não acham, elas acham que está tudo certo, entendeu? Se o Bruno faz uma coisa e eu gosto, está tudo certo. Não significa que ele esteja que é certo, ele esteja. Mas se o Bruno fez, para mim, está certo. Por quê? Porque eu gosto dele. Exatamente a lógica do Jim Jones. Ele era o vaidoso, cabeça do negócio, e estimulava as pessoas, iludia as pessoas para entrar na seita. Ele começou num estado americano, se mudou para outro, e depois levou toda essa gente para Guiana, porque precisava criar uma cidade dele, onde as pessoas viveriam em harmonia e de forma social. Só que social não tinha nada, porque aqui nesse livro diz assim, ó, Jim Jones, desde criança, demonstrou fascínio pelos nazistas, deslumbrando-se com a pompa dos desfiles, hipnotizado pelas obedientes hordas e soldados marchando em passo de ganso. Ou seja, ele se inspirou aqui no livro diz que ele se inspirou no nazismo para iludir essas pessoas. Sim, é uma outra vertente dessa ideia que a gente está falando, né, de falha do Estado, Né? de tu ter um gap ali, né, um buraco que precisa ser, que tu cria um espaço para que alguém ocupe ele de certa forma, dando o que aquelas pessoas precisam ali, ou falando o que aquelas pessoas querem ouvir, né? E, cara, eu não sei se tu quer falar de política, mas eu tô vendo acontecer isso assim direto na nossa política, na política mundial. Agora, nas eleições municipais, a gente tem o exemplo do Pablo Marçal, lá em São Paulo, que o cara tá ganhando espaço único e exclusivamente dentro desse gap que existe, assim, de pessoa. O cara fala muito bem, ele tem uma narrativa boa de histórias.
e ele vai ganhando, ele está liderando as pesquisas de intenção de votos. E mais chocante, Bruno, é o seguinte, ó, ele fala e muitas pessoas acreditam nisso, acham que é Exatamente. verdade. E é o crescimento, é um fenômeno antigo, mas é muito forte atualmente. A extrema-direita está chegando ao poder. Vamos lá. Trump, Putin, Orbán, o cara da Arábia Saudita, o rei, o Maduro, da Venezuela, a extrema-esquerda, né, no caso, em Cuba. Mas esse fenômeno da extrema-direita começou na Polônia antes, depois na Hungria, na Turquia. A Turquia é diferente, mas Sim, eu prezo pela democracia. sim, Sempre. sim. Para mim, ditadura não tem lado. Ditadura é ditadura. Eu Exato. vejo muita gente defendendo o Maduro. Pô, só porque é de esquerda? Ah, defendeu o Eu vejo indefensável, muito né? defender o Trump. O que o Trump queria? Ele queria, num país democrático, impor a sua regra. A invasão do Capitólio, quem organizou, está provado isso. Outra coisa, lá nos Estados Unidos, aconteceu no dia 6 de janeiro, tá? Quando o Trump perdeu. Está provado que ele estimulou aquilo. E mais do que isso, numa democracia, todo mundo que promoveu arruaça, vandalismo, está preso. É, é bem, bem difícil, né? Tu vê essas coisas acontecendo e Olha, ô são Bruno, mini seitas, né? a gente saiu de Jim Jones e foi para eleição americana, eleição em São Paulo. Exatamente, exatamente. Só que sinceramente, eu não consigo me conformar. Eu nem gosto dela, tá? Da Tabata. Mas Uhum, eu não. Só que eu não consigo me conformar que a Tabata, pelo menos, tem uma história, né? uhum. E o Pablo Marçal tem outra história completamente diferente. E aí, e ela está abaixo nas pesquisas do que ele. O que que as pessoas querem ouvir? Ouvir o boquirroto, ouvir o cara que ofende, o cara que grita, o cara que, of- que é contra o establishment. Exatamente. Eu não, apesar de fazer muitos trabalhos em São Paulo, não tô muito ligado à política deles, assim, né? Mas a Tabata, pelas coisas que eu vejo ela falando, ela é uma pessoa que me agrada e ela é daquele tipo que ela é centrada e ela é atacada tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Tem É. coisas que ela fala que desagrada os dois pontos. E, Eu cara, vou mas contar uma história dela, então. Eu diga, vou contar uma história dela. Ela se formou em Harvard, uma bolsa ela é pelo, muito inteligente. Isso é inegável. pelo empresário Jorge Paulo Lemann. E ela foi para lá, ela nem sabia inglês direito, mas ela já participava de Olimpíada de Matemática, ganhava, então, e o pai dela cometeu suicídio, então eu acho que, e a mãe era faxineira. Então a história dela é bonita, não significa que eu goste dela. Eu acho a história dela bonita. Sim. O brabo pra mim, cara, ano passado eu não conheci o Pablo Marçal, por exemplo, e comecei a conhecer pelos vídeos do TikTok dele falando que dos helicópteros que ele salvou e de coisas absurdas, assim, que eram completas mentiras que virou chacota na internet. Só que ele ganhou uma fama por essa chacota na internet. E aí ele ganhou voz.
E aí agora ele tem voz dentro talvez não fale mais os absurdos que ele falava antes, mas ele criou um núcleo ali, né? Pessoas que seguem ele, que escutam ele, que ganhou espaço com isso. Então é mais uma daquelas coisas que a internet nos traz, assim, e a gente vai vendo quão aberração vão se tornando as coisas, né? Sabe, que antes da eleição eu nem conhecia esse Paulo Marçal. Não É, eu conhecia, não tinha conheci, eu ideia quem conhe- era. Eu conheci por esses vídeos, assim, de internet mesmo. Ele tinha um trabalho de coaching, né, que dizem que é que ele ganhou muito dinheiro com isso. Fazia as pessoas escalarem montanhas e tudo mais. É, mas as notícias que eu via antes desse ponto de chegar às eleições, aí, de se lançar como candidato, as notícias que eu via ele relacionadas eram sempre relacionadas a problemas que ele tinha causado, né? Teve um cara que morreu subindo o Monte do Marins, outra vez ele foi fazer a subida e teve que ser resgatado pelos bombeiros, porque ele não cumpriu as regras de segurança. Então, sempre com coisas negativas, assim. E aí o cara tá na frente nas pesquisas agora, né? E aí vem uma pergunta pra gente retomar o Jim Jones, que é como seria Jim Jones com a internet nas suas mãos? Olha, boa pergunta. Primeiro vamos situar, né? Ele inventou essa seita na década de 70. Em 76, ele levou as pessoas para Guiana. Em 78, ou seja, quase 50 anos atrás, 44 anos atrás, 46 anos atrás, ele cometeu aquele suicídio coletivo. Então, Exato. eu acho que seria muito mais forte se fosse um Jim Jones do século XXI, Sim, muito mais forte. Que agora tu tem um instrumento, né? Antes o sim, instrumento era boca a boca e tal. Hoje tu tem um celular, um smartphone para propagar isso aí. sim. É, né? Olha o que está acontecendo agora. Olha o que está acontecendo agora. A campanha é um exemplo disso, né? Mas sem campanha, vamos supor. O cara cria um perfil nas redes sociais e convence as pessoas. É, eu acho que com a internet, uma coisa para mim é indiscutível, assim, ele teria mais gente defendendo ele. Eu acho que serviria ia ter várias Exatamente. teorias estão querendo É. prender o cara só porque ele está sendo contra o sistema, porque ele está afetando os Estados Unidos, ele sabe de verdades que não podem ser contadas e por isso que vão defender ele, estão querendo prender ele. Então ia se criar uma aura de ele ser um mártir, talvez, bem diferente do É. que foi. Hoje a gente tem uma parte muito indiscutível de dizer assim, ele foi um cara mau, ele foi um cara que matou pessoas, o que aconteceu em Johnstown foi culpa dele, foi provocado por ele, mas nós Uhum. teríamos muito provavelmente, não sei se uma outra visão global disso, né, que muitas pessoas acreditassem, mas teria muitas pessoas defendendo aquilo que foi feito ali. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Tem uma passagem curiosa que é o início do livro, que é o governo americano desembarcando em Johnstown, na Na Guiana. Guiana. Johnstown. Eles foram até Johnstown e já lá viram centenas de corpos. E acho Sim. que é uma excelente introdução para o livro. Eles não esperavam que também por essa E que, questão é da que eles informação foram lá demorar para para chegar. prender. Exatamente. Isso. Aí está outro ponto, né? Se fosse hoje, o suicídio provavelmente seria
filmado. Também, também, Mas também. como foi na década de 70, demorou um pouco, né? É, eu Até acho sair que lá a informação, até acontecer tudo. teria eles sofrem uma surpresa muito grande, sabendo que quando eles chegam lá e enxergam todas as pessoas mortas, né? Eles Hum, não esperavam por aquilo dali, eles achavam até que eles vão com o exército da Guiana, né? Esperavam um certo confronto, mas esperavam um confronto e que talvez tivessem dificuldade de ingressar ali na fazenda onde tudo acontecia. Mas até por uma experiência prévia ali do Charles Manson, né, também, que já servia um pouco como base também para tanto para o Jim Jones como para a polícia quando foi para lá. E, e eles chegam no lugar e veem aquela cena e tomam um grande susto. Mas eu acho que a ingressão nos dias de hoje seria uma ingressão diferente, né? Eles mandariam drones, provavelmente, tentariam fazer filmagens daquilo dali de uma forma de ter uma certeza maior do que acontecia lá. né? Coisa que eles fizeram parecida não com drones aí, porque não existia na época, mas existia uma filmagem, um cerco maior, tanto que o final foi diferente, né? Que foi em Waco, né? No Texas, né? O cerco de Waco, que também era uma seita, também o cara dizia que o FBI estava seguindo eles e manteve, acho que são 92 pessoas nesse caso, em cárcere privado, né? E foi cercado pelo FBI, e é o cárcere mais extenso, né? É o cerco mais extenso da história dos Estados Unidos também, o que aconteceu em Waco em 93, né? E então já tem aí uma parte de o cerco é muito mais documentado, né? Tanto porque eles foram para lá para fazer o cerco já munidos já tinha mídia na época, já tinha as filmagens, já foram com câmeras lá para acompanhar tudo. Já tinha muito mais questão de fotos também, né? Então foi uma época bem diferente, assim, que dá um panorama das coisas, mas que mostra também como isso volta a se repetir no mundo, né? Aconteceu em 78, tinha acontecido nos anos 60 lá com o Charles Manson, acontece nos anos 70 com o Jim Jones, já acontece nos anos 90 com o Waco lá também. Então a história está sempre se repetindo, né? Nos anos 2000, com Gassarim, em Tóquio, Exatamente, exatamente, tudo verdade. seita. É. E tem uma curiosidade que é muito interessante, que Jonestown quase foi no Brasil, né? Quase foi em Minas É? Gerais, Jonestown. Jim Jones veio para cá, ele estava procurando já esse lugar para ficar com os seus seguidores, estava procurando pelo mundo. A ideia do Brasil era uma ideia que agradava a ele, e ele vem para cá. E aí é uma curiosidade que o Jeff Ginn bota no livro, inclusive, que ele não quis fazer no Brasil por dois motivos. Um foi por causa da ditadura, que é nos anos 70, né? Então a gente está no auge da ditadura ali. Então ele fica receoso do momento político brasileiro ali. E ele achou as coisas muito bagunçadas também, né? Ele achou que as pessoas aqui do Brasil não cumpriam regras e que isso ia dificultar muito o andamento da seita dele. Então, o Brasil sendo ajudado aí por ser bagunçado, né? Ô, Bruno, vamos falar um pouquinho da editora desse livro aqui? A da- Vamos falar. Aliás, esse livro aqui é bem editado, capa dura, que não comumente não tem no Brasil. Tem esse marcador de página especial. É o padrão E, bom, Darkseid, né? A Darkseid é, eu costumo falar até eu com acho. os meus seguidores, não existe no mundo, uma editora que faça o trabalho editorial, desculpe a redundância, mas o trabalho editorial gráfico que a Darkseid faz. Não existe em nenhum lugar do mundo. Eles não privilegiam em outros No lugares essa Brasil, beleza, essa qualidade. no Brasil.
Raramente tu pega um livro de capa dura. Raramente. Nos Estados Unidos, tu compra ou capa dura ou capa normal. É, a capa dura americana é bem diferente da nossa capa dura, né? A deles é mais um papelão, Hum, assim, né? Então, até a nossa capa dura é uma bom, capa dura muito melhor que a deles lá. É um livro que dura muito essa capa mais. não dobra, né? Não, não, Vamos pegar não. uma capa de um livro brasileiro aqui, ó. Peraí. Olha a diferença. Esse é brasileiro, tá? Sim. É, Ó, e essa é a capa desse livro que tu tá mostrando, é uma capa boa ainda, né? Ele tem uma qualidade, não, assim, ela não é facilmente amassável. Lá nos Estados esse Unidos, eles estado é bem inclusive legal. vendem um estilo de livro, uma edição de livro que se chama paperback, que é Paperback, como se fosse folha de jornal paperback. mesmo, assim. Então é um livro super fácil de tu dobrar ele. O americano gosta muito de botar a capa do livro para trás e dobrando as folhas. Então é uma questão bem cultural Botando, mesmo. se der, botar no bolso, inclusive. Exatamente, exatamente. Aqui a gente tem ainda, né, o LPM Pockets, né, que também é um estilo de edição bem interessante aqui a folha é diferente, a capa é diferente, o tamanho dela é menor também, Fininho. que é bem interessante também. E falamos da edição, falamos do livro, o Jeff Ginn, ele é especialista em seitas, ele faz livros de várias seitas, né? E essas três seitas que a gente comentou hoje, tanto a do Charles Manson como a do Jim Jones, que é o tema principal do nosso episódio, quanto a de Waco, ele escreveu sobre essas três seitas. O último lançamento dele lá nos Estados Unidos, inclusive, é o Waco, que estou mostrando aqui para o pessoal que está nos ouvindo e não está nos vendo, estou mostrando aqui o livro, eu comprei lá nos Estados Unidos, gostei muito. Ano passado saíram, esse livro é do ano passado, de 2023, e ele foi lançado em janeiro lá nos Estados Unidos. E simultaneamente há uma série que saía lá nos Estados Unidos também, que depois eu acho que veio aqui para o Brasil pelo Globoplay. E em seguida saiu a série da Netflix falando de Waco também. A série da Netflix é baseada no livro e eu gostei bem mais da série da Netflix do que da do Globoplay e que vai contar toda essa história, né, de como aconteceu esse cerco ao Waco lá, a Ô, morte dessas ô, pessoas. Bruno, mostra melhor o livro aí. Aqui está, Waco. O Tira a nome da capa. seita era os Davinidianos. Não, A não, capa, tira o jacket. Isso. Aqui tá a capa É dura um deles. O jacket, meu, né? o meu livro ficou até um pouco mofado ali ó, a capa é em branco, não tem nada. Vem o nome do livro só aqui na lateral. E isso são em todos os livros Uhum. americanos. Raramente, livros de capa dura. Eles fazem o sistema editorial deles lá, acontece assim: o livro é lançado, e se é um livro de grande editora ou de grande escritor, ele sai primeiro em capa dura. Só em capa dura. Só nessa edição aqui que vocês estão vendo, pela nossa live aqui e com a jacket, que é essa daqui. Depois, uns 6 meses depois, eles lançam o livro em capa simples e paperback, né? Que é a capa mais barata deles. Esse livro que sai lá nos Estados Unidos em capa dura, o lançamento dele agora deu uma aumentada no preço. Eles estão saindo, o livro gira em torno de US$ 30, aí podendo ser 28 ou US$ 32 o livro capa dura. Esse livro, seis Esse, meses depois, quando ele sai tu compra onde você? eu compro sempre na Barnes and Noble, que é a livraria lá A americana, livraria. que quando eu vou para os Estados Unidos, acabo trazendo muitos livros de lá. E compro sempre na Barnes, que eles têm o sistema, o cartão de fidelidade deles, que tu paga tipo US$ 25 por ano, e aí tu tem desconto em todos os produtos da loja, e que a Barnes vende, e qualquer livraria de rede lá americana, ela sempre vai vender discos, CDs, livros, papelaria e brinquedos também. Então, em tudo isso tu acaba tendo desconto. E
O livro, ele sai por esses 32, US$ 28 aí quando é lançado em capa dura, e 6 meses depois, quando ele vai para paperback, ele acaba ficando bem mais barato, e aí já fica US$ 10, US$ 12. Esse paperback normalmente a gente encontra até em farmácias, eles vendem assim, naquelas gôndolas de supermercado também, e aí já fica US$ 8, US$ 10, fica bem mais barato 6 meses depois, quando passa o lançamento. Mas via de regra, o lançamento é sempre em capa dura, sempre com essa capa que eu tô mostrando aqui na live agora, que não tem nada escrito, bem, bem feinha mesmo, e na lateral tem alguma coisa. Algumas edições eles fazem essa a lombada aqui, eles fazem o nome, o título em dourado para dar uma embelezada assim, mas é bem, bem diferente mesmo. Até as fotos que vão dentro dos livros são fotos bem mais simples do que as que têm saído nas edições da Dark Side, que tem um trabalho editorial muito melhor. Tem dois lugares que eu gosto de ir muito nos Estados Unidos. Um é a Barnes and Noble. Aliás, a última vez que eu fui para lá, comprei um livro. O livro se chama Batalhas que Mudaram a História. Ah, eu já vi esse livro. Já vi. Bem, bem E eu interessante. Não gosto li ele também ainda. gosto também de um sebo chamado Strand. Só tem em Nova York. Ah, não, não conheço. Outra, Não conheço esse. tem quiosques ao redor do Central Park e tem uma loja na Terceira Avenida, acho que é Uhum. isso. Aliás, tem uma coisa muito interessante na restaurante, que é o seguinte: tem uma seção de livros banidos. Por exemplo, Legal. o livro da escola, o livro da escola foi banido na Rússia. Aí tá lá. Uhum. E aí, qual é o lugar que tu vai? Quando eu cheguei, eu vi livros banidos. É aqui que eu vou. Impossível não ir, né? Impossível não ir. É. Mas eu lá nos Então, essa Estados coisa de. Unidos eu acabo comprando sempre na Barnes porque eu tenho esse cartão de desconto deles, pago os vinte e Sim, cinco dólares anuais e aí acabo, tipo, o livro no lançamento sai 30% de desconto, né? Então acaba ficando mega mais barato. ô Bruno, o equivalente, para encerrar, tá? O equivalente a Barnes and Noble na Inglaterra se chamava Waterstones. Só que a Waterstones fechou. A Barnes entrou em concordata há uns anos atrás e ela foi Né? comprada ano passado por um novo grupo que aí investiu dinheiro nela para melhorar. Mas o mercado do livro é complicado, né? A gente vê várias as livrarias aqui do Muito. Brasil fechando também, é bem, bem complicado Né? mesmo. Ainda mais essas de rede que precisam ter uma estrutura muito grande e tal, é bem difícil de se manter Tem mesmo. shopping em Porto Alegre, tem shopping em Porto Alegre que não tem mais livraria. É. O Iguatemi não tem mais, O Iguatemi o não tem Bourbon, o mais. Bourbon Country que tinha a cultura não tem mais também. Tá bem A complicado, bem cultura complicado. existe, mas em outro formato. A cultura hoje em outro formato. Eu achei que tinha fechado a daqui também, porque a de São Paulo, Não lá do do Conjunto Conjunto Nacional, Nacional. fechou, né? Eu amava Fechou. aquela Essa sim. livraria. Era a minha livraria Hoje favorita. é um restaurante. Hoje é É, um restaurante. é, Eu fui lá. é. Minha irmã mora em São Paulo. Mas aqui é outro formato. É o seguinte, ó. Aqui tu entra na cultura, é por editoras. Uhum. E não é mais cultura, é outro nome. Aqui a gente tá. Eu gosto Então, muito da por... Livraria Santos, acho muito boa. Inclusive, em breve vamos gravar o nosso podcast lá. E a leitura também Ótimo. tá crescendo muito no Brasil inteiro, a leitura, né? É uma Bom. livraria que tem ganhado espaço. É isso, então. A, Voltamos na Ca- semana que vem. Vai? a Pode? Cameron e a paisagem. Também. É verdade. Então é isso, gente. Muito obrigado por nos ouvirem, descobrirem um pouco mais sobre Jonestown, política e outros assuntos aí que nós viajamos. Semana que vem estamos Livros. de volta. E livros, né? Como sempre. É isso daí. Tchau, tchau.